CEANON, Centro Espiritualista Arquitetos do Novo Mundo, Canoas, Rio Grande do Sul. Atividade: Estudo Ecumênico do Evangelho, trabalhador Dilson Boeira Borovics. O tema de hoje é: quem é o maior? Na semana anterior, vimos que Jesus pela segunda vez avisa aos discípulos do seu destino final como Mestre encarnado. Seria preso, torturado e morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Eles não entendem direito e temerosamente temem interrogá-lo e pedir maiores explicações. Já têm noção do que vai acontecer, mas não querem, não acreditam. Marcos continua em sequência o episódio, onde Jesus continua ensinando os apóstolos e a todos nós. Vejamos as versões de 2 dos 3 sinóticos. Marcos 9, 33 a 37. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, ele, Jesus, lhes perguntou: sobre o que discutis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então ele, sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: aquele que receber uma dessas crianças por causa do meu nome, a mim recebe, e aquele que me recebe não é a mim, mas sim aquele que me enviou. Já Mateus aborda o mesmo assunto de forma ligeiramente diferente. Mateus 18, 1 a 5. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que receber uma criança como essa por causa do meu nome, recebe a mim. Pastorino comenta: como se dá com frequência, o Evangelho de Marcos é o que apresenta mais pormenores e maior vivacidade. Nesse trecho, em poucas palavras, ele situa a cena, esclarecendo que Jesus realmente residia em Cafarnaum, estando em sua casa. Mateus inverteu a ordem dos outros dois e atribuiu a iniciativa da conversa aos discípulos, que se teriam dirigido ao mestre com uma indagação teórica. Parece com isso querer desculpar a ambição do grupo, do qual ele mesmo fazia parte. Apresenta, pois, o colegiado a cercar Jesus e a perguntar inocentemente, como ávidos de conhecimento: então, quem é o maior no reino dos céus? Observemos que, pelo tom, não se trata deles pessoalmente, mas é uma questão de tese. Marcos, ao invés, dá a iniciativa a Jesus, que lhes pergunta maliciosamente, tal como em Lucas: em que pensavam eles no caminho? E Lucas explica aos seus leitores que o mestre lera o pensamento que neles surgira. O descontentamento já vinha agraçando há tempos entre eles, como sempre ocorre entre discípulos, que se julgam mais competentes ou pelo menos mais espertos que o mestre, para ver as coisas e resolvê-las com acerto. Apesar de Jesus lhes haver ensinado que o discípulo não é maior que o seu mestre, conforme Mateus 10, 24 e Lucas 6, 40, eles eram humanos e achavam talvez que a escolha de Jesus e a autoridade que conferira a Pedro não estava 100% perfeita, outros melhores havia. E eram relembrados fatos. Jesus se hospedara em casa de Pedro, que morava com seu irmão André, as esposas de um e de outro e os filhos, conforme Marcos 29. Jesus poderia ter escolhido uma casa mais tranquila, maior e mais cômoda. Quando chegou a época de pagar a didracma, conforme veremos adiante em Mateus 17 e 27, Jesus recorre a um expediente fora do normal para pagar por si e por Pedro, sem pensar em fazê-lo pelos outros, nem mesmo por André. Havia desagradado o encargo de cada um dos outros pagar por si mesmo, embora o gesto elegante de Jesus se justificasse plenamente em relação ao discípulo que o hospedava em seu próprio lar, naturalmente arcando com todas as despesas de alimentação, vestuário, etc. Sem dúvida, Pedro podia fazê-lo com folga, já que não devia ser pequena a receita que percebia da companhia de pesca
de que ele e André tinham sociedade com Zebedeu. Mas havia mais. O mestre tinha até mudado o nome dele para Kefas, Pedro, ou Pedra, sendo-lhe conferidas prerrogativas de chefe sobre os outros. Ora, tudo isso e talvez outras coisas que desconheçamos tinham deflagrado uma crise de ciúmes e ambições ocultas, algumas mal disfarçadas, como veremos mais tarde, a de Judas Iscariotes, que, julgando não ter o próprio Jesus capacidade e dinamismo suficiente para a sua tarefa messiânica, entrou em entendimentos com o Sinédrio para que assumisse a direção da obra, ficando Jesus apenas com o encargo de dar ensinamentos espirituais e fazer milagres. Então, quem realmente seria o chefe após o tão anunciado assassinato do mestre? Pedro podia ser o mais velho, mas seria o mais sábio? Seria o administrador mais competente? Seria o mais fiel intérprete das ideias? Seria o mais culto? O mais prudente? Prudente? Não fora Pedro repreendido por Jesus que o chamara antagonista, ou Satanás? Não fracassara na tentativa imprudente de pretender imitar o mestre andando sobre as águas? Com esse seu temperamento vivo e emotivo, não estava sempre a intervir inoportunamente nos momentos mais impróprios? Tudo porque Jesus ainda não dera a chave para resolver a questão, que só foi revelada após a sua paixão, quando, por 3 vezes seguidas, perguntou a Pedro se o amava. O amor verdadeiro do discípulo pelo mestre é o que realmente decide sobre a escolha do sucessor. Cada um dos outros julgava-se com alguma qualidade superior a Pedro, pretendendo que essa qualidade o predispunha melhor ao posto de chefe. Afinal, quem de fato era o maior entre eles? Uma solução direta e radical do caso poderia provocar mágoas em seus escolhidos. Com a sabedoria profunda e delicada de sempre, Jesus resolve apresentar aos 12 uma parábola em ação, de compreensão mais pronta e fixação mais duradoura do que uma simples narrativa. Chamam a criancinha. Quem era? Curiosidade ociosa. Jesus acha-se em casa, ou seja, na casa de Pedro, com quem morava também André. Qual a criancinha que havia lá para ser chamada? A resposta mais pronta é que deveria tratar-se de um dos filhos ou filhas de Pedro ou de André. Que Pedro tinha filhos parece não haver dúvida, pois a tradição o diz e mesmo alguns pais da igreja o atestam. Mas qual prova teríamos da criancinha? Os outros discípulos também deveriam ter filhos, podendo tratar-se de algum deles. Segundo a tradição, o único discípulo que não contribuiu ao matrimônio foi o evangelista João, que à época do mestre Jesus devia contar entre 20 e 21 anos. Mas havia também o grupo das discípulas que acompanhavam o mestre, conforme Marcos 15:41. É verdade que as narrativas evangélicas calam sistematicamente o fato de estar alguém casado, a não ser o aceno à sogra de Pedro, conforme Mateus 8,14. Não se fala em nenhum casamento, nem do mestre, nem dos discípulos. De qualquer forma, não importa quem tenha sido o garotinho, o que conta é o fato. Vamos a ele. Jesus chamou a criancinha e a carrega ao colo ou a abraça. Entre todos aqueles homens, a ternura de Jesus pela criancinha é emocionante. E ele a apresenta como modelo a ser imitado numa lição que nos foi transmitida em 2 variantes. Em Mateus: se não vos mortificardes e vos tornardes, ou seja, voltardes a ser criança, não podeis entrar no reino dos céus. E continua: quem se diminuir será o maior. O verbo exprime exatamente diminuir-se ou tornar-se pequeno. Não é, pois, da humildade de que aqui se trata, já que criança não é humilde, é pequena. A oposição na parábola é salientada entre a pequenez e a simplicidade e a sinceridade. Sinceridade no sentido etimológico, isento, puro, sem mistura. Em Roma, alguns ceramistas desonestos costumavam preencher as imperfeições das estátuas com cera, a fim de manter o seu alto valor de aquisição para enganar os compradores.
Com o tempo, os compradores foram descobrindo tais artimanhas e as denominavam com cera. Valendo-se disso, profissionais honestos faziam questão de dizer que as suas esculturas eram sine cera, ou seja, perfeitas, puras e sem cera. Marcos acrescenta uma frase: quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Lição que voltará na parábola do banquete, conforme Lucas 14, 7 a 11. E além disso, servidor de todos. Também de si mesmo dirá diante o próprio Jesus, em Mateus 20, 28. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O mesmo conceito aparece sob outra forma em Lucas. O que dentre vós for o menor de todos, esse será grande. Terminada a lição do apequenamento e do serviço, os três sinóticos concordam na conclusão, que se resume numa garantia para o futuro. Quem recebe uma criança assim em meu nome, ou seja, por minha causa, é a mim que recebe. Trata-se, portanto, de uma delegação ampla de credenciais, feita em caráter geral a todas as crianças em todos os tempos, para representá-lo como embaixadores perante todos os adultos da humanidade. E essa delegação vai mais ampliada ainda, quando confessadamente declara o Mestre que ele apenas subdelega, pois quem o recebe, recebe aquele que o enviou. Marcos utiliza um hebraísmo típico genuíno e, confessamo-lo, saborosíssimo. E quem me recebe não é a mim propriamente que recebe, mas aquele que me enviou. Os hermeneutas dividem-se em três grupos principais, a fim de esclarecer que crianças são essas. 1. Simbolizariam os próprios discípulos enviados por Jesus, conforme a regra estabelecida no capítulo 12 da Didache, que é um catecismo cristão escrito entre 60 e 90, provavelmente na Palestina ou na Síria. Ele ordena aos cristãos que recebam quem quer que venha em nome do Senhor. 2. Seria o símbolo de todas as crianças que devem ser acolhidas sempre pelos adultos. 3. Seriam não apenas as crianças assim classificadas por causa de sua idade física, mas, além delas, todas as crianças intelectuais ou morais, os espíritos novos, embora adultos na idade do corpo, que não tivessem alcançado desenvolvimento e amadurecimento mental. De qualquer forma, entende-se com a lição que, por menor que seja a criatura, devemos sempre considerá-la como legítimo representante na terra do Cristo, e por conseguinte que devemos tratá-la como faríamos igualmente ao próprio Mestre Jesus. A luta titânica das personagens, aqui os apóstolos, para prevalecer sobre todos os que a cercam, é constante e insaciável. Mesmo nas escolas espiritualistas, para não dizer sobretudo nelas, manifesta-se com força incalculável e renascente. A tentação vencida pela individualidade de Jesus ainda não o foram pelas personagens que o serviam. Nas outras atividades, pintura, música, literatura, poesia, técnica, ciência, etc., o valor de cada um é avaliável pelos de fora, que aplaudem, apupam ou ficam indiferentes. No espiritualismo, nada disso se dá. A evolução é interior, invisível e inapreciável de fora. Só um mestre que possua o dom de penetrar no âmago dos discípulos poderá dizer qual o melhor ou o maior no dizer do texto evangélico. As exterioridades enganam, ninguém pode julgar nesse campo. Não julgueis e não sereis julgados, Mateus 7:1 e Lucas 37. Exatamente contra esse preceito investiram as personagens, os discípulos, a darem acolhida em seus corações a ambição de cada um ser o maior. No sentido profundo e indiferente que o tema aparta da personagem, que pretende enaltecer-se diante da individualidade, ou desta, que resolve ensinar o caminho certo àquela. O que vale é a lição que recebemos, definitiva e clara, que, em última análise, a personagem transitória, o que ela é diante da individualidade eterna, um recém-nascido a balbuciar sons desconexos. Com o exemplo dado à criancinha, está evidente o ensino. Se a personagem não se diminuir, não se miniaturizar, não poderá ser dado o mergulho dentro do reino dos céus, ou seja, do coração.
essa miniaturização tem que ir até a grandeza de um ponto adimensional, embora isso signifique precisamente infinitizar-se, pois o infinito é adimensional também. Difícil em linguagem daquela época uma explicação assim clara, mas o exemplo dado não deixa margem a dúvidas e as palavras também são de limpidez absoluta. Não há necessidade de modificação, de voltar a ser como as criancinhas. Sem isso não se pode penetrar no coração para unificar-se com o Cristo interno. O maior ou menor será julgado em relação ao reino dos céus. Isso é, a maior ou menor unificação com o Cristo, e não em relação a dons e faculdades da personagem. Não são a agudeza intelectual, o desenvolvimento da cultura, as atividades mentais nem físicas, a força emocional, os dons artísticos, numa palavra, não são as qualidades personalísticas que decidirão sobre a grandeza de uma criatura, mas única e exclusivamente o seu grau de união com o Cristo é que medirá sua evolução. Daí não terem sido escolhidos os expoentes da época para discípulos de Jesus, mas somente aqueles cuja evolução lhes permitia atingir o maior grau de unificação com o Mestre único de todos nós. Desde que se diminua, não terá dificuldade em tornar-se o servidor de todos, conforme Mateus 23:11, o diácono que serve sem exigir pagamento, nem recompensa, nem retribuição, nem gratidão. Servir desinteressadamente e continuar servindo com alegria, mesmo se observar indiferença, sem contar os benefícios prestados, ainda que receba grosserias, sem magoar-se, porque, depois de ajudar com sacrifício e sofrimento, dando de si, o recebedor passa por nós e não nos cumprimenta, e até faz com que não nos conhece. Pequenino, diminuído, como um invisível micróbio que nos ajuda a viver, oculto em nossas entranhas e de cuja existência nem sequer tomamos conhecimento. Realmente assim agem as crianças. Prestam favores e não esperam muito obrigado. Viram as costas e seguem o seu caminho. Servem e passam. A segunda parte da lição é valiosa, tanto para as personagens quanto para a individualidade. Para as personagens, além das interpretações que vimos acima, há outros pormenores a considerar. Trata-se evidentemente da acolhida em nome de Cristo das crianças, que encontramos abandonadas ou desarvoradas em qualquer idade física que se encontrem, a qualquer religião a que pertençam, qualquer que seja a pigmentação da sua pele. Outra interpretação, e cremos que de suma importância, refere-se às crianças que chegam através da carne. Cada filho que recebemos, em nome ou por causa do Mestre, é como se a ele mesmo recebêssemos. E ao recebê-lo, é realmente ao Pai que recebemos, pois a centelha divina lá está naquele pequenino templo da divindade. Essa interpretação mostra-nos a linha de comportamento a ser seguida pelos discípulos. Jamais recusar receber uma criança entre nossos braços, e não nos preocuparmos com o caminho por que chegam até nós. Há ainda considerada a relação existente entre a individualidade eterna e adulta e a personagem recém-criada, infantil, que recebemos a cada nova encarnação. A individualidade tem que receber, em nome do Cristo que em nós habita, a personagem que lhe advém pela necessidade kármica, aceitando-a com as deficiências que tiver e amando-a com o mesmo amor, sabendo perdoar-lhe os desvios e desmandos que servirão maravilhosamente para exercitar a humildade, educando-a e dirigindo-a pelo melhor caminho que lhe proporcione a evolução mais rápida, compreendendo que a personagem reproduz exatamente a necessidade maior do espírito naquele momento da evolução, e portanto sem rebelar-se contra qualquer coisa que não lhe pareça perfeita e lhe traga dificuldades e embaraços. Mas, na linguagem iniciática, o trecho assume novos matizes. Consideremos a escola iniciática que Jesus criara para os 12, revelando-lhes, de acordo com o grau evolutivo de cada um, os mistérios que viera desvendar. Nas antigas escolas, os graus eram comparados às idades das criaturas.
Assim, a pergunta dos discípulos, como relata Mateus, visava conhecer qual o caminho para atingir as mais altas culminâncias da perfeição, quais as características dos maiores na senda evolutiva. E Jesus vê-se constrangido a esclarecê-los. Leva em conta que 3 deles, Pedro, Tiago e João, estão em grau mais elevado que os outros, pois cursavam o 4º grau iniciático, em nossa hipótese, ao passo que os demais estavam em planos mais baixos, talvez ainda no 3º ou no 2º nível. Serve-se então da terminologia típica das iniciações nos mistérios gregos, mais uma vez, e recorda-lhes que o primeiro passo é o da infância. Segundo essa terminologia, crianças iniciantes dos primeiros planos, quando ainda estavam em busca do mergulho e da confirmação. Homens feitos, os iniciados que já haviam superado o 3º grau, vencendo as tentações e dominando a matéria, e o 4º grau, obtendo a união com o Cristo interno. E esses eram chamados também perfeitos ou santos. Para confirmar o que afirmamos, basta ler 1 Coríntios 3, 1 a 13, 13 e 11, e também Efésios 4, 13 a 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito ou perfeito, à medida da evolução plena do Cristo, para que não sejamos mais meninos jogados de um lado para outro e levados ao redor por todos os ventos de doutrina, e etc. Nessa interpretação, tornar-se como criancinha é rejeitar toda a cultura externa, toda a sabedoria do mundo que é estultícia, conforme 1 Coríntios 3,19, para recomeçar a caminhar em outra direção, diríamos ainda, fazer tábua rasa de tudo que se aprendeu, a fim de poder penetrar os segredos dos mistérios do reino. Com efeito, se alguém pretende entrar na escola iniciática da espiritualidade superior trazida por Jesus, a primeira coisa a fazer é tornar-se como criança intelectual, nada sabendo da sabedoria desse século, para poder reaprender tudo de novo, como as crianças fazem, da vida espiritual, conquistando de sorte a verdadeira sabedoria de Deus. Notemos ainda que os 3 evangelistas empregam o termo que se traduz receber, mas no sentido de ouvir, de aceitar um ensino. Não se trata, pois, só de receber como hóspede em casa, mas de aceitar o ensino. Teríamos: quem aceitar o ensino de um desses meus discípulos, que se tornaram criancinhas, por minha causa, é como se a mim mesmo ouvisse e aceitasse. E quem aceitar o ensino está aceitando o ensino do Pai que me enviou. Que responsabilidade pesadíssima a dos intérpretes da Boa Nova do Evangelho, não é mesmo? Na semana que vem, em continuação do Evangelho de Marcos, veremos como os apóstolos continuam sem noção, tentando impedir outros fora do seu grupo de fazer o bem preconizado por Jesus, ao que ele tem que lhes chamar a atenção, novamente. Bom, por hoje encerramos por aqui. Esse texto baseou-se no livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Passolino. Em nome do Shannon, agradecemos a oportunidade. Por gentileza, compartilhe. Muito agradecido. Convidamos você a conhecer o Shannon através de nossos canais de comunicação. Site www.centroespiritualistanon.com.br. Instagram, Aviso Shannon 19. Facebook, www.facebook.com/Shannon-oficial/. E-mail, contato@gmail.com. E o nosso endereço é Rua Protásio Alves, 136, bairro Niterói, Canoas. Que Deus, o Criador, abençoe a todos os seres de todos os mundos.